nosso bom dia a todas as nossas crianças do terceiro ano, nosso terceiro ano tão amado. E hoje vocês terão aula com a professora Heloísa, tá certo? E nós continuaremos a estudar o nosso gênero, que é conto maravilhoso. E nós vamos trabalhar a nossa habilidade de hoje. Diz o seguinte: identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito, gerador, resolução, narrador e sua perspectiva. Essa é a habilidade que nós vamos desenvolver durante a nossa aula de hoje. E agora, galerinha, como a tia já falou em aulas anteriores, nós gostamos de viajar, não é verdade? Nós gostamos de nos divertir. E nós vamos agora para uma aventura, que é uma leitura bem gostosa, para o nosso deleite, tá certo? Então vamos viajar com a tia Elu. Antes de começar a nossa viagem, a nossa aventura, a orientação que a tia Heloísa dá é: leia esse texto silenciosamente. Aquela leitura que a gente precisa fazer para entender o que o texto está a nos ensinar, tá certo? Para a gente assimilar, para nós viajar realmente nas letras, na leitura, tá certo? Para a gente internalizar. Então, vem com a tia Heloísa, vamos lá. E esse texto, ele tem por título Jujubalândia. E ele diz: era uma vez um reino chamado Jujubalândia, um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvete, de creme, as casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercado. O sol era de ovo, a lua era de mel. As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada Anorexa. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de Anorexa era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervente. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa Anorexa foi derrotada. As avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em o seu castelo. Que texto gostoso de ler, não é, criança? Para se deleitar. Imagine uma cidade, um castelo feito de chocolate, não é? As ruas todas doces. Crianças, deve ser maravilhoso morar numa cidade assim, num castelo assim, não é? E aí, quando todo o mal se desfez, o rei então convidou para uma grande festa no seu castelo. E esse texto foi escrito por Mariana Caltabiano. Eu acredito que essa autora devia gostar muito de chocolate para criar um texto assim tão criativo, tão gostoso, tão doce, não é?
é preciso que a pessoa seja realmente amante do chocolate, não é verdade? E crianças, nós temos estudado nas nossas aulas, né, sobre o nosso gênero conto maravilhoso. E eu acredito que as nossas turminhas de terceiro ano já devem estar, ó, sabendo de tudo sobre o gênero de conto maravilhoso, né? Já está tudo bem afiadinho com essas aulas, aprendendo sobre o conto maravilhoso. Mas eu queria dizer para vocês que tudo tem um começo, tudo tem uma origem. Tia Heloísa, de onde surgiu esse gênero? De onde surgiu o conto maravilhoso? Ele veio de onde? Quando? Como? Vamos descobrir? Nós vamos ver um vídeo agora, fique atento e vamos saber de onde veio, né? Qual é a origem do conto maravilhoso e dos contos de fada. Vamos ver de onde que eles vieram? Os contos maravilhosos e os contos de fadas fazem parte do imaginário popular. Bruxas, fadas, princesas e doentes povoam a fantasia de crianças e adultos. Essas narrativas fazem parte da tradição oral de diferentes culturas e remontam a tempos muito antigos. Mas o que significa fazer parte da tradição oral? Significa que essas histórias populares foram transmitidas de uma geração para outra oralmente, ou seja, quem ouviu uma história memorizava e contava para outras pessoas. Assim, com o passar do tempo, essas narrativas foram se transformando porque incorporavam os modos de vida e de pensar de pessoas de diversas épocas e de diferentes regiões pelo mundo. Mas qual é a origem dos contos maravilhosos? Esses contos possuem origem no fabulário oriental de séculos antes de Cristo. Obras que pertencem a esse acervo inaugural são Kalili Dimna, Sendebar e As Mil e Uma Noites. Posteriormente, essa fonte narrativa indiana fundiu-se com a fonte latino-greco-romana e a fonte céltica, de onde surgiram as fadas, e essas histórias só passaram a ser registradas na Idade Média. Mas como chegaram até nós? No século XVII, na França, Charles Perrault publicou a primeira coletânea de contos maravilhosos, chamada Contos da Mãe Gansa. Dentre as histórias publicadas estão Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas. Só mais tarde, no século XVIII, na Alemanha, os irmãos Grimm encontraram um acervo imenso de histórias de narrativas populares e as publicaram, retirando delas o excesso de violência e maldade que havia, sobretudo com relação às crianças. Contos como A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar foram publicados nesta época, e eles fundaram assim a literatura clássica infantil. E no século XIX, na Dinamarca, essa literatura clássica infantil foi completada com Hans Christian Andersen, que publicou histórias do acervo da tradição oral nórdica, mas também passou a produzir as suas próprias narrativas e se tornou o principal escritor de histórias infantis da época. Em seus contos, além dos elementos sobrenaturais, havia também temas relacionados às desigualdades sociais. Alguns dos seus contos são O Patinho Feio, A Pequena Vendedora de Fósforos, O Soldadinho de Chumbo. Hoje, esses contos constituem a literatura clássica infantil universal e suas histórias são reproduzidas em livros, filmes, peças de teatro, artes plásticas. Você viu a origem do conto maravilhoso, de onde nasceu o conto maravilhoso? Não é perfeito? Maravilha! Certo? Então veio de algo de excelência, direcionado para as crianças, para vocês. É um conhecimento assim excelente, maravilhoso. E aí, para você que ainda não entendeu o que é realmente o conto maravilhoso, você fica questionando: mas tia Heloísa, o que é o conto maravilhoso? O que é esse gênero? Tá? E nós vamos fazer aquela revisão bacana, tá certo? Que você certamente
perdeu as aulas anteriores, não aprendeu. Mas veja só, nós vamos revisar e você vai pegar agora. Então, o que é realmente o conto maravilhoso? O conto maravilhoso, crianças, narra acontecimentos fantásticos em que os personagens desenvolvem com astúcia obstáculos criados por uma magia especial. As personagens podem ser bruxas, fadas, feiticeiros, doentes e gnomos. Você observou no vídeo anterior que falava sobre a Branca de Neve, falava de castelos, não é? Então, estes são os personagens que compõem o conto maravilhoso, tá certo? Então, conto maravilhoso nada mais é do que um conto narrativo, tá certo? Vai sendo narrado, uma história linda, fantástica, perfeita. E os personagens, né, em ação, vão se desenvolvendo com as astúcias, com os obstáculos deles, né, para descobrir ou para um final feliz, tá certo? É criada uma magia especial. E quais são os personagens que fazem parte do conto maravilhoso, crianças? Bruxas, feiticeiros, as fadas, no gênero contos de fadas, não é isso? Os duendes, gnomos, certo? Então, veja só. O conto maravilhoso, ele tem os seus elementos, ele tem as suas características, que também nós já vimos e nós estamos dando aquela revisada, certo? Então, veja só. Os elementos do conto maravilhoso são personagens, certo? O narrador, nós já especificamos cada um deles, né? Quais são os personagens, que são as pessoas que fazem parte da história, tá certo? Estão vivenciando a história, o narrador, o que conta a história. Às vezes ele narra, certo? Participando ou não da história, que é o narrador, ok? O tempo, nós já explicamos o que é o tempo. É o tempo do relógio? Não. É o tempo quando nós expressamos por era uma vez, um belo dia, uma bela manhã, tá certo? Então, nós caracterizamos de tempo. O espaço, Tchelo, o espaço é o local onde acontecem as histórias, tá certo? Onde a gente já disse, pode ser em uma floresta, pode ser em uma praia, num castelo. Então, estes que a gente denomina de espaço. E o enredo, que é o conflito, é o desenvolver da história. Os fatos, onde os fatos acontecem. Ok? Criança, e as nossas características, quais são? As características do conto maravilhoso. Bem, uma das características que mais identifica o conto maravilhoso é o aspecto temporal em que se pode reconhecer a conhecida frase "era uma vez". Então, crianças, quando você for ler uma história, onde inicialmente diz "era uma vez, um belo dia, numa certa manhã", você vai identificar logo esta história como um conto maravilhoso, porque é uma das essenciais características, tá certo? Combinado? Então, era uma vez. Esta frase de "era uma vez" indica que a história aconteceu no passado, mas não situa o momento preciso desse passado. Era uma vez. Não se sabe quando. Se foi ontem, antes de ontem, mas aconteceu. É impossível saber quando tudo aconteceu e quanto tempo durou aquela ação, né? É um termo, assim, um pouco até que obscuro. Era uma vez. Não dá para especificar o tempo, né, em que aconteceu, quando aconteceu, tá? Então, essa frase, "era uma vez", essas expressões, é uma característica forte do nosso conto, do conto maravilhoso. E agora,
nós vamos, mais uma vez, fazer uma viagem no mundo da história. Tá certo? A Tia Elô vai compartilhar com vocês uma história maravilhosa. Se liga na história que nós vamos precisar, tá? De que você entenda essa história que vai passar agora para você. Combinado? Vamos lá? A viagem da sementinha. Era uma vez uma sementinha que estava abandonada em cima de um muro. Ela tinha sido esquecida ali por um menino e seu pai. Daquele instante, passou um passarinho voando no céu e, ao perceber, resolveu levá-la. Com todo carinho, segurou-a no bico e saiu voando, voando para bem longe dali. De repente, o passarinho, sem querer, abriu o bico e a pobrezinha caiu no chão. Ela caiu em cima de um monte de folhas que apararam a sua queda e permaneceu ali por alguns dias. O tempo começou a mudar e veio um vento muito forte. O vento a assoprou para bem longe. A sementinha foi parar em um quintal de uma fazenda e então veio um menino se aproximando com uma enxada. Ele começou a remexer a terra fofa e a sementinha acabou sendo enterrada. Os dias foram se passando e ela percebeu que algo estava acontecendo. Seu corpinho estava se modificando, criando raízes e folhas. Já não era mais uma sementinha abandonada, mas uma planta que crescia lindamente. Com o tempo, ela tornou-se uma linda e grande árvore, dando saborosas maçãs para o menino e sua família. Você assistiu, você ouviu a história da viagem da sementinha? Você viu que fantástica essa história? O que essa história pode passar para mim e para vocês como lição? Você entendeu? Não é linda? Não é uma viagem que a gente faz nas letras, na fantasia, mas que é enriquecedora? A viagem da sementinha. Então, ela passou para nós um aprendizado muito interessante. Ela semeou bons frutos, tá certo? E esse bom fruto perdurou, ou seja, durou por longos anos. E que foi um alimento para a vida toda daquelas pessoas, daquela cidade, tá certo? E agora, meus queridos alunos, a Tia Heloísa vai ler e pensar juntamente com vocês agora sobre essa frase que diz assim: sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Agora analisa junto comigo. Olha as imagens. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. E isso é uma verdade, crianças. Se você é bem regado, e nós estamos nos referindo a vidas, a você, a mim, ao seu coleguinha, à mamãe, ao papai, à sua família, ao ser humano, tá? Se for bem regado, bem amado, zelado, bem cuidado mesmo, bem disciplinado, se você desenvolver o mundo da leitura, ter como prática, como rotina na sua vida a leitura, você nunca vai parar de crescer. Ou seja, os seus sonhos serão realizados por conta do seu empenho, da sua dedicação, claro, do seu esforço. E será o quê? Uma expressão de gratidão que você vai oferecer para os seus pais, para os seus familiares, em troca das sementinhas que foram plantadas em vocês através dos seus pais, tá certo? Então não esqueçam jamais, sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. E a Tia Heloísa vai ficando por aqui, que você reflita que semente está sendo plantado em você. Que bons hábitos você está desenvolvendo na sua vida, para que você cresça com frutos saudáveis
e assim construa e realize os seus sonhos. O nosso grande beijo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.